Então, esse aqui foi o comunicado de hoje do Hectare, referente informando que notificou a emissora acerca do. Teve uma inadimplência, tá? Dos CRIs 22 e tal. A Fortsec está tomando as providências necessárias à adoção judiciais e caminhos da devedora e o poder concedente. O problema todo, e aí fala o seguinte: foi publicado, né, que isso, e desta forma, agente fiduciário, dia 13. A emissora publicou um comunicado que a companhia e tal. Essa operação aqui é do circuito de compras, tá? Para quem não sabe, as operações são 420 milhões que foram emprestados nesse CRI, e basicamente esse CRI aqui é o que toma quase toda a parte de dívida do ativo. Um outro ativo que cobre isso é o XBXO. O problema todo que a gente enxerga, e não é só a gente, né, eu acho que isso que o mercado vem falando, é que existe uma decisão. O XBXO é dono de um FIP, e o FIP é dono do circuito de compras. Então, basicamente, o que você está falando é a gestão, ela tem poder de decisão de pagar ou não o ativo. Ao mesmo tempo, ela é devedora e ela é equity. Esse talvez seja o maior problema do fundo. E aí a gente vai falar, isso aconteceu com Deva, isso aconteceu com Hectare, todos seguindo a mesma coisa. Questão de inadimplemento, obrigação pecuniária e tudo mais, mas parece que eles comunicaram que ainda que a Fortsec tomou as medidas e que eles vão conseguir fazer isso. O problema todo é que a Fortsec está sendo levada, isso está saindo noticiado, que a Fortsec ela foi levada para prestar alguns esclarecimentos, né, sobre o circuito de compras. E o circuito de compras está envolvendo uma investigação no município de São Paulo sobre essa questão. O que significa isso? Significa que o poder concedente da concessão está questionando. E a gente sabe que município é uma bosta. Então, vamos supor que você é sócio dessa empresa. Aí e alguém está questionando, falando assim: olha, não sei se eu vou deixar você com essa concessão. E a concessão. Então, o que eu acho que está acontecendo é justamente uma dúvida, já que, inclusive, eu acho que isso está no texto. As medidas dependerão de um alinhamento prévio com o investidor. Isso aqui que é problema. Porque quem é o investidor? O investidor do ativo, os dois investidores, tanto o devedor quanto o tomador, são a mesma pessoa. São ligados ou vinculados à mesma pessoa. Então, está protegendo quem? Porque, olha só, já foram iniciados em caráter preliminar a possibilidade de recebimento da parcela de remuneração em atraso. Tão logo sejam concluídos os debates e deliberação da Assembleia. Isso aqui é da Assembleia de São Paulo. O que eles estão falando é o seguinte, cara, a gente vai discutir ainda. Esse está sendo o problema. Ou seja, assim, do ponto de vista, não tô falando assim, do ponto de vista de empresa, se eu estivesse só no equity, eu faria a mesma coisa. O que eu quero dizer? Imagina você estar na empresa e o poder concedente da sua, que assim, você não esperava que fosse questionar, porque teve por mais que você investiu aquele valor. Então, para o poder tomar, ele teria que comprar isso. Mas vamos pensar que o poder concedente, ele liberou isso aí para acontecer e tudo mais. Beleza, ele liberou, você foi lá e investiu. Agora ele está começando a questionar se ele vai continuar liberando ou não. O que acontece? Assim, cara, se não vai liberar ou não, eu vou parar os investimentos, vou parar algumas coisas. É isso que o empresário faria. Qual que é a questão aqui e o que preocupa muito o mercado? É que o fundo, ele está nos dois lados. Isso significa que ou seja, o risco dele é muito maior, não é só da dívida, é da dívida e do equity. E isso está acontecendo com Tord, Versalhes e com Tord, com Versalhes e com Devan. Devan também está nessa. E agora, o que aconteceu? O Hectare hoje, vamos ver, caiu 3,21. Ele estava em 87 hoje. E é engraçado, porque o pessoal demorou a receber essa notícia. Isso aqui saiu às 10 da manhã. O mercado não se ligou nisso. E quando o mercado se ligou, levou para baixo. Ou seja, ficou muito tempo. Vamos ver quanto que o Versalhes caiu. O Versalhes caiu 4,91. Deva foi o que caiu menos, 3,62, mas caiu forte também. Além do Deva, vamos ver se aconteceu alguma coisa com o Tord. O Tord voltou a cair também. Mas o Tord caiu menos, porque o Tord já está bem amassado. Então caiu tudo. Vamos ver se o XBX. Vou pegar o último relatório do XBXO, só para vocês enxergarem, só para vocês verem uma coisa.
Esse aqui é o último relatório deles, tá? Esse aqui é o relatório de novembro. Vou ver se eu depois não acho mais na descrição. Então aqui, o XBXO é um FII que investe no FIP Talismã. Tem vários problemas com esse FIP, tá? Principalmente porque o mercado, o auditor não aprovou isso aqui, tá? Então, o XBXO não tem auditoria. Não tem auditoria do ativo. Então, esse aqui é o resultado, vamos ver. Aqui eles não estão falando muito do. Aqui eles não estão falando muito do ativo. Do questionamento que o ativo está sendo feito em relação a. Acho que o último relatório aqui que eu tenho é de janeiro. Vamos ver. Vamos ver se eu acho aqui alguma notícia mais. Algum relatório um pouquinho mais atualizado. Eu acho que eles pararam de mandar mesmo. Relatório de dezembro. Bom, esse é o caso, né? Eu tava tentando ver se eu achava alguma coisa mais atual, até porque parece que eles não lançaram. Eu não achei o relatório deles de janeiro. Não achei o de janeiro. Só tenho de 23. Bom, FortSec. Estão dos 3 lados. Porque a grande questão é a seguinte: você tem sócios em comuns e sócios controladores em comuns tanto com a Forte quanto, enfim, você tá no lado da gestão, tá no lado do crédito e tá no lado do tomador. Então, quem tá olhando. Bora. O problema, aqui, ó, aqui a gente tá voltando ao assunto do hectare, tá? É justamente o problema de você estar em todas as fontes, assim, né? É legal você ter um grupo econômico que detém tudo, só que quando. O problema todo está na Servicer e está na gestão, até tá alinhado. Por quê? Porque a Servicer, não, a securitizadora, ela vai brigar pelas operações que ela tá. Se não tá pagando, não tá, ela confere e tudo mais. Isso ajuda a gestão. Então existe a gestão pode confiar na originação da. Então, assim, ainda vejo um trabalho em comum entre securitizadora e gestor. Agora, quando você entra no equity, para mim você tinha que absolutamente não estar na dívida ou não votar. E aí é complicado também, né? Porque começa a fazer isso. Enfim, e o problema todo é o seguinte: beleza, às vezes aconteceu de você tomar o equity. Para mim, a estratégia do hectare foi pro buraco, assim, no momento pior foi quando eles começaram a aumentar a parte de equity. Isso aconteceu com o Deva também. O Deva foi uma das coisas que a gente também discutiu com eles bastante. Pô, bicho, para que fazer isso agora e tal? Mas decidiram tomar. A proporção do Deva é muito menor do que no hectare e nos outros. Mas mesmo assim está sofrendo preço. E isso gera um pouco mais de pressão agora sobre isso. Só que o que está acontecendo é que a Assembleia está convocando um monte de pessoas envolvidas na operação, na originação, na securizadora, está envolvendo um monte de gente para investigar. Ou seja, e está questionando a outorga. Então, tipo assim, se eu estou questionando o básico que justifica o meu crédito, quem que, na verdade, qual lado você vai ficar? Porque uma hora o credor vai falar assim, se eu sou o tomador e o cara está questionando isso, eu, do ponto de vista de equity, eu ia chegar uma hora e falar, eu não vou pagar meu credor enquanto eu não tiver a clareza que o ativo vai ficar comigo. E isso não é assim, é só porque, assim, quem está sendo, eu não vou dizer desonesto, mas o poder concedente, ele tá tomando uma atitude errada. Mas porque eu ouvi não sei o que. Cara, não é simplesmente chegar e falar que não. Entendeu? O problema é que existem muitas pessoas investindo ali. Então você não pode chegar simplesmente. Não, isso aí é meu. Você tem que tomar algumas medidas. E outra. E o governo do estado não tem a menor condição de bancar o investimento. Zero. Zero condição. E aí, o que vai acontecer? Primeiro, a gente aprende que concessão municipal é um lixo. E aí é uma das preocupações hoje, voltando esse mercado para infraestrutura, tem concessões hoje de saneamento nesse sentido. Para mim, concessão municipal é um lixo. Estadual, merda. Aí você tem Sabesp, algumas coisas mais organizadinhas, mas ainda me preocupa, entendeu? Então, o problema é que você tem uma operação onde você está todo conflitado, e eu acho que essa palavra é mais justa, e você está todo conflitado, você tá em tudo. Você está na dívida, você tomou dinheiro, você pegou dos seus cotistas, emprestou dinheiro, e aí você foi lá e comprou um pouco do equity. Então você está nos dois lados. E como você está no equity, você decide se você vai ter que pagar o cotista. E o problema é que agora é uma decisão estratégica. Por quê? Porque o poder concedente está batendo lá e falando assim: olha, não sei se eu vou ficar deixando você com essa concessão, não. Então, é esse o conflito. E ao mesmo tempo, a securizadora, que foi quem originou, também está ali
Então, você tem sócios em comum em todas as faixas. E aí você tem o poder concedente. Então, o poder concedente, ele tá fazendo o trabalho dele. Tá. Tem muita gente assim, eu acho que tem muita coisa ali que tá estranha, né? O poder concedente veio com um deputado que claramente perdeu algumas coisas, enfim. E aí você tem os minoritários do próprio circuito de compras que saíram, começaram. Entendeu? Tem brigas internas que estão complicando a operação, ajudando essa questão da circuito de compras e quem tá. E o problema é que quem mais vai ser prejudicado não é nem a gestora, porque a gestora é muito mais o investidor dos fundos, que não só estão tomando risco de crédito, como estão tomando risco de equity. E muita gente, e eu digo muita gente, não sabe disso. E ainda tem mais maluco ainda, eu tava vendo. Tem um idiota ali, eu não quero falar o nome do cara, mas é uma filosofia imbecil chamada S. Henke. E o maluco continuou falando para investir, velho, sem, ignorando o resto, velho. Cara, é de uma responsabilidade tão grande, mano. Nossa senhora, gente, vocês têm que tomar muito cuidado com quem vocês escutam. Pelo amor de Deus, faz uma pré-análise aí. Se fosse tão fácil como analisar um fator, aí o cara fala assim: não, mas eu fiz um backtest. Olha só, o mercado de fundo imobiliário evoluiu pra caralho nos últimos 4 anos. E tem muito ativo. Então, você tem muita coisa para você considerar. E não significa que o ativo é grande que ele é bom. Então, você faz um filtro de bom. Enfim, tem muita estratégia. Então, assim, estatisticamente, o mercado ainda não. Você não pode fazer um backtest. Se você fizer um backtest do mercado americano e fizer uma análise assim e falar: olha, você vai perder 20% a 30%, é a média, mas no geral você vai render tanto a mais e vai compensar. Eu ia falar, beleza. Por quê? Porque o mercado, tipo assim, o mercado já toma isso, já tem REITs lá há 30 anos. O mercado nosso não, cara. O mercado nosso, tipo assim, tinha 150 fundos há 4 anos atrás, 5 anos atrás. Hoje a gente tá 450. Assim, nosso mercado ainda é pequeno. Não dá para falar que uma teoria toda, entendeu? Enfim, bora. Putz, que rolo tem esses FIs? Vida de investidor não é fácil, não é? Adelmo, oi, não divulgaram ainda os relatórios. É isso que eu tô procurando aqui, não tô achando. Por isso que eu fiquei um pouquinho calado, fiquei procurando, falei, porra, eu não tô recebendo mais. Fala, Diogão, e aí, Thiago? Muito atraso, não tem explicação e soltar o fato relevante. Eu acho que isso tem incomodado. A gente tá falando do hectare, sim. Deva caiu de gaiato. Deva caiu de gaiato? Ó, o circuito de compras aqui é 4,88 mais 0,54. Ó, peraí, somei. 4,88 mais 0,54 dá mais ou menos 5 ponto alguma coisa, 5,2. E aqui é a justificativa, que é o ele. E agora, XBXO, 1,9% do PL. Ele tem mais ou menos. Então, assim, o Deva caiu de gaiato? Não. Ele caiu menos porque a exposição dele é muito menor. Ele tem uma exposição aí por volta de 7%, no máximo. Mas ele tem exposição. Cara, por favor, não fale isso. Não fale isso, não fale isso. Tome cuidado, tome cuidado. Saiba os riscos, assim, não estou falando. Calcule os riscos antes de entrar no ativo. Só isso. Pode entrar num ativo que o mercado não tá? Pode ser uma boa oportunidade? Pode, mas entenda os riscos.